Olá, donos e donas de empresa desse Brasil incrível e hostil para quem é empreendedor ou empreendedora, né? Recentemente me perguntaram assim, Ronan, estamos num bom momento para poder empreender no Brasil? Aí a minha resposta foi a seguinte, tem um período da história do Brasil que é péssimo para empreender. De 1500 até 2025, tem sido um período péssimo para quem quer empreender. Então, nos últimos 525 anos, tem sido um período péssimo para quem quer empreender. Mas quem sou eu, né? Sou empreendedor e ainda ajudo outras pessoas a empreenderem. Então, eu sou Ronan Delfim, estamos iniciando o episódio 037 do DonoCast. Eu estou como host do DonoCast e também sou cofundador da Tutorianas Franquia para Consultores. E hoje a gente vai falar de um tema que, assim, tem sido uma pedra no sapato de donos e donas de empresa. Muitos donos e donas de empresa, quando a gente pergunta qual é o seu maior desafio, a maioria esmagadora fala mão de obra, formar equipe, principalmente equipe de vendas. Aí você formou a equipe de vendas, qual outro desafio? Fazer a equipe se engajar para bater as metas, né? Hoje mesmo tive uma reunião difícil lá com o pessoal da minha equipe de marketing e tudo. Não que eles não estejam engajados, não que eles não estejam batendo metas, mas as reuniões são de mostrar o caminho, incentivar, tentar engajar. Foi uma reunião top. Mas se já está difícil montar um time por causa da falta de mão de obra, quando você monta, outro desafio é fazer eles engajarem para bater meta. E hoje, o tema do nosso podcast, então, vai ser engajamento e relacionamento. Lições da Natura e da Avon para a sua equipe e cliente. Natura e Avon, olha como é que nós estamos chique. Nós estamos recebendo aqui hoje a Solange Castro, que ela é nada mais, nada menos do que a gerente de negócios da Natura e da Avon aqui na nossa região. Solange, bom, já vou avisando, vou chamá-la de Sol, tá? Porque já conheço há muitos anos. Ela é tia dos meus primos, então eu conheço ela desde a minha infância e tenho muito orgulho de estar recebendo a Sol aqui, porque admiro como pessoa e muito como profissional também. Sol, muito bem-vinda, eu sei da sua correria, porque estamos em início de mês, já estamos começando, você já está na metade da campanha do Dia dos Pais. Exatamente. A gente está em julho e você já está na metade da campanha do Dia dos Pais. Exatamente. Então, obrigado, porque eu sei que você saiu lá da sua equipe e veio aqui participar. Isso aí. E para começar, Sol, eu já falei que já te conheço desde a infância, já falei que você é gerente de negócios da Natura e Avon. Conta um pouquinho sobre a Sol. Você está na Natura há quanto tempo? Você é formada em quê? Quais cursos você tem? Você é casada? Você tem filhos? Se você tem netos? Conta aí pra gente, fazer um favor. Quem é a Sol? Tá bom, Ronan. Que prazer estar aqui, né? Você sabe da correria, mas sempre eu acho um horário na agenda para estar com você. Obrigado. Sempre um prazer. Então, eu sou a Sol Castro, Solange Castro, como assim todos me conhecem. Sim, sou casada há 41 anos. Eita. 41 anos casada com Paulinho. E sou mãe do Rafael, que também é um profissional da Natura, que aí eu vou contar daqui a pouquinho essa história. Isso aí, queremos saber. Isso, tenho um netinho, Ivan, de 7 anos, eles moram em São Paulo, a minha nora também trabalha... São Paulo capital. São Paulo capital, mesmo? sim. Que legal. Minha nora também é uma profissional de educação, então tão feliz lá em São Paulo, e eu sou de Timóteo, né, nascida em Timóteo, e tenho uma história muito bonita que eu tenho muito orgulho de contar, de verdade. Hoje eu sou gerente de negócios, né, Natura e Avon, mas fui consultora de beleza. Então, eu entregava os produtos, né, nas revistas. Então, você começou como consultora de beleza. Exatamente. Eu fui consultora. Há quantos anos atrás? Há 26 anos atrás. Nossa, 26 anos atrás. De gerente eu tenho 25, né? E fui consultora durante uns 10 anos. Olha, então, eu tenho uma experiência na venda de porta a porta mesmo, né? E antigamente era bicicleta, não tinha carro.
Você ia de bicicleta só? Eu ia de bicicleta. E graças a Deus que Timóteo é tudo plano, né? Pouco morro. Então, eu trabalhava na usina e ali eu fazia minhas vendas para amigos, né? Colegas e saía para entregar os produtos. Então, você trabalhava na usina, na época era a Cesita? A Cesita, exatamente. Aços Especiais de Itabira, localizado em Timóteo. Tenho orgulho demais. E fora do seu horário de trabalho, para ter uma renda extra, você começou a vender Natura há 26 anos atrás. Exatamente. De bicicleta de porta em porta. Bicicleta de porta em porta. Só, eu passei por uma experiência que eu montei uma empresa uma vez para atender grandes empresas. E a minha sócia me obrigou, que eu não queria. Eu falei, não, eu estou entrando como sócio investidor aqui nessa empresa e tal. Era para atender uma demanda muito específica do mercado. E eu não quero estar no operacional, não. Ela, nos primeiros meses você vai estar no operacional. Porque é fundamental você entender ali o dia a dia das pessoas que vão estar trabalhando para a gente. Para você, até hoje, como gerente já há 25 anos da Natura e da Avon, faz muita diferença você ter tido essa experiência como consultora, vendendo de porta em porta? Totalmente. É mesmo? Hoje, totalmente. Eu entendo totalmente do negócio. Então, quando eu vou, por exemplo, eu contrato... Hoje é uma estrutura diferente da época que eu entrei, né? Então, antes era eu, a promotora de vendas e uma secretária, a gente ligava para 800 consultoras. Hoje é uma outra estrutura. Então, eu tenho que treinar uma líder para tomar conta de uma mini equipe de 300 pessoas. A sua mini equipe tem 300 pessoas? Mas no total tem quantas? 2.000. 2.000? É, 2.000 consultoras. Dessas 2.000, quantas mulheres? 90% é mulher. 90% é mulher? 90% é mulher. Que legal. É uma força, assim, gigante, né? Entendi. Mas, então, fez muita diferença, porque aí eu sei o que é, assim, você entregar o produto, às vezes o cliente não paga e você tem que pagar o boleto, e aí vira aquela confusão, né? E o que mais me move é exatamente isso, é ver a pessoa entrar, por exemplo... Não tem condição nenhuma. Ela entrou porque está precisando de uma renda extra. Daí a pouco ela vai crescendo. Ela chega e fala só, olha, eu andava de bicicleta, agora eu estou de moto. Ah, que legal. Agora de moto eu passei por um carro, porque a minha história foi essa. Entendi. Né? A minha história foi essa. Então, assim, quando eu fui consultora, que eu ia nas reuniões, eu ia nos lançamentos, eu não perdia nada. Aí foi aonde o sonho brotou. Entendi. Porque aí eu lá na reunião sentada, vendo, né, na época a gerente falar, e eu olhava para ela e falava, nossa, que sonho ser igual a essa mulher. E ali o sonho começou a brotar, e eu não imaginava que eu ia conseguir, né? Mas aí é um pouquinho dessa história aí. Mas eu vou explorar muito essa sua história, porque você já falou aqui que você trabalhava numa grande empresa. Sim. Então você teve que fazer transição de carreira. Tive que fazer. Você foi trabalhando na empresa até o momento de virar gerente, até quando veio a oportunidade, ou suas vendas começaram a crescer tanto que você falou assim, agora já dá para virar Natura? Quando é que foi o momento que você largou a CLT dessa grande empresa para se dedicar exclusivamente à Natura? Na verdade, eu aproveitei um momento de privatização na época, né? Então, eles fizeram lá um plano de incentivo e aí eu entrei. Nessa época, porque estava muito incerto. Se eu não aceito, eu não sei se eu fico, né? E eu arrisquei, sabe? Entendi. E eu arrisquei, foi uma época bem depois desafiadora, porque aí veio plano Collor, tem toda uma história aí por trás. Passei bons apertos, mas venci, né? Com essa vontade, com essa garra. E aí, quando veio esse plano de incentivo devido à privatização da Cesita na época, você ainda era consultora? Eu era consultora. Você não tinha nada fixo. Nada fixo. Mas aí aumentou sua disponibilidade para você vender mais. Exatamente. Mesmo? Exatamente isso que aconteceu. Aí eu comecei a vender mais, só que aí eu abri um pouco, fui vender outras marcas, cheguei a abrir uma franquia de cosméticos, só que na época só que não era muito conhecida a marca, então fiquei mais ou menos uns 2 anos nessa franquia. Aí depois não deu certo, porque essa época que eu falei, que a gente lembrou, que muita gente não gosta nem que lembra que existiu, né? É verdade. E aí eu voltei, e aí que eu entrei. Aí no ano de 2000 é que eu consegui entrar na Natura como gerente de negócios. Tá. E como é que veio essa oportunidade para entrar
na Natura como gerente de negócio. Você trabalha para a Natura, o seu vínculo é com a Natura. Meu vínculo é com a Natura. Hoje, Natura e Avon há 2 anos, né? Aham. Como que surgiu foi o seguinte, através desse brilho no meu olhar que eu te falei, nas reuniões, eu tive que falar com a gerente na época. Ou seja, quando você tem um sonho, você tem que ir até a pessoa. Tem que ter iniciativa, né? Tem que ter, a primeira coisa. Aham. Então, eu tive essa iniciativa de falar para ela, olha, eu tenho vontade de ser uma gerente também, se você souber de alguma vaga, quem sabe eu posso concorrer. E ela não se sentiu ameaçada? Tipo assim, tá querendo tomar meu lugar e tal? Nem um pouco. Não, ela é maravilhosa, inclusive minha amiga até hoje. É mesmo? Minha amiga demais. E na época ela falou assim, eu vou, assim que eu souber de algum lugar, eu te falo. E eu, então, morando, nessa época eu já tinha mudado para Ipatinga, eu morava em Timóteo, mas já estava em Ipatinga, o Rafael já adolescente, né? E o que aconteceu? A vaga não era aqui. A vaga era lá em São Mateus, no Espírito Santo. Nossa! E aí, você abrir mão de família, abrir mão daquilo que você ama, que é estar perto de todo mundo, que está ali no café da tarde junto. E aí foi a hora dura da escolha. E eu imagino, porque como eu falei, eu já te conheço há muitos anos, te conheço primeiramente como família lá e tudo, frequentando a casa da vó Ia, né? Já a sua saudosa mãe, vó Ia, uma gracinha. Inspiração, né? E imagino a decisão difícil que deve ter sido abrir mão daquele cafezinho na casa da vó Ia. Uma família grande, super animada, super unida, né? Assim, foi. Então, e tudo. E essa hora conta muito, porque se eu não tivesse tomado essa decisão, talvez eu estaria na bicicleta até hoje. Entendeu? Nada contra quem anda de bicicleta, né? Claro. Mas tô falando assim, eu não teria evoluído, né? E aí, isso é tão importante que eu preciso até fazer alguns comentários aqui que a gente tem lá na Tutorianos, o planejamento estratégico de carreira. E a gente também tem um serviço que é o T3, que ajuda quem quer empreender. E aí, legal. Eu brinquei aqui no começo desse episódio, assim, qual que é a melhor época para empreender no Brasil? Se está numa época boa para empreender no Brasil... E não existe as condições ideais, perfeitas para empreender. Não existe as condições perfeitas para empreender. Você nunca vai ter o dinheiro suficiente, no momento exato, ter aquele sócio que você precisar nunca. Verdade. Não tem que arriscar. Tem que ter o passo de ousadia, né? Tem que ter o passo de ousadia, né? E aí, você estar pronta para quando a oportunidade aparecer. Tem que destacar que você teve essa iniciativa de demonstrar interesse. Isso é muito importante, né? E aí, você como uma empreendedora de carreira, você empreendeu na sua carreira. E aí, a oportunidade apareceu, mas como a maioria das oportunidades, ela não era perfeita porque te exigia um grande sacrifício da sua vida pessoal para você mudar para o Espírito Santo e ficar distante da sua família. Como é que foi a notícia lá com o Paulinho, com todo mundo em casa? Como é que foi isso, hein, Sol? A notícia foi bem assim, tava todo mundo muito feliz, né? Porque eu tinha conseguido realizar um sonho, só que todo mundo assim, né? Como que nós vamos fazer sem a Sol aqui, né? E a decisão mais difícil foi ir sozinha. O Paulinho não foi comigo, porque ele não tinha, ele teve que largar o trabalho, na época ele trabalhava como gerente da Torque Diesel, e ele teve que largar, ele ficou, né, durante 6 meses sozinho, eu fui sozinha, o Rafael também, no 3º ano. O Rafael estava com quantos anos? Ele estava com 16 anos. Nossa! E aí o Rafael estudando, então o que aconteceu? Ele e Paulinho ficaram e eu fui sozinha, e um estado diferente, só que eu falo, Ronan, que Deus abre. Quando ele abre a porta, ele abre perfeito, assim. E essa cidade que eu fui, que é São Mateus, eu tinha ido lá poucos meses antes de entrar na Natura para dar curso de maquiagem. Porque eu fui uma empreendedora que eu dava curso de automaquiagem. Entendi. Entendeu? E aí você já aproveitava nos cursos e já vendia as maquiagens. Exatamente. Na hora que acabava, cada aluna tinha uma... Isso tudo foi essa gerente da Natura que me ajudou. Ela me arrumava os produtos, os espelhos. Aí eu colocava um papelzinho do lado. Tinha tudo bonitinho, o espelho. Aí ali eu ficava na mesa e as clientes se maquiando, se arrumando.
Terminou, a listinha da compra estava do lado. Entendi. Entendeu? Então, nessa época, eu já estava aqui morando em Patinga, aí eu comecei a ser contratada pelas gerentes da Natura para eu dar o treinamento. Ah, tá. Então, eu fui para o Espírito Santo, fui para o Rio de Janeiro, fui para Belo Horizonte, Barbacena, várias cidades, antes de ser gerente. Então, uma técnica, uma estratégia que você usava para aumentar suas vendas aqui na região dando esses cursos, o pessoal da Natura ficou sabendo e começou a te convidar para ir em outras regiões. Exatamente. As gerentes me contratavam para ir. O último curso que eu dei foi dezembro de 99 e março de 2000 eu entrei. Olha. E quando eu cheguei lá em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, olha onde eu fui parar, tá? Uma mala grandona de espelho e de ônibus, com a coragem que só Deus sabe. Eu sempre fui muito corajosa, né? Então, esse dia era ousadia pura. Chegar em Nova Friburgo de ônibus. Aí dei o curso. Quando eu terminei, a gerente lá falou assim, Sol, vou te falar uma coisa. Começa a olhar uma vaga para você, porque esse treinamento que você dá hoje pra gente, nós vamos fazer. As gerentes vão fazer. Então, você já começa a olhar uma vaga. Então, tá vendo como foi encaixando? Aí, nessa cidade que eu fui para São Mateus, eu tinha rodado tudo lá, dando curso de maquiagem. Entendi. Entendeu? Então, quando você chegou lá, você não era uma total desconhecida, você já conhecia a cidade. Exatamente. As consultoras me conheciam, porque aí eu comecei a dar curso para o Senac de Fabriciano. Então, quem chegava lá, na época, eu era conhecida assim, Solange do Senac. Entendi. Que eu dava curso no Senac Fabriciano de automaquiagem. Tudo assim, foi abrindo portas, entendeu? Entendi. E aí, quando eu cheguei em São Mateus, eu fiquei lá sozinha 6 meses, daí a pouco eu falei, o Paulinho ia só daí 1 ano, eu falei, vem, porque ficar sozinha é horrível. Aí ele teve que pedir demissão do trabalho e foi. Olha, Foi. Então o apoio do Paulinho também foi fundamental. Fundamental. Ô Sol, isso aí é tão interessante que você está falando, que em 2008, se eu não me engano, fizeram uma pesquisa com 6.000 mulheres sobre o que são, quais são as prioridades na vida da mulher. E aí, o resultado foi surpreendente e a gente vê que na prática isso acontece mesmo e o Paulinho foi uma exceção. Por quê? Fizeram uma pesquisa, colocaram 12 coisas que podem ser prioridade na vida de uma mulher, fizeram um levantamento e definiram essas 12 coisas e pediram para elas colocarem em ordem de prioridade. Em primeiro lugar, primeiríssimo lugar, assim, isolado, quase que a 6.000 colocaram isso em primeiro lugar, para a mulher, a saúde de um ente querido é prioridade. E a gente vê muito isso mesmo. Muito. Mulheres, às vezes, largando um bom emprego e tal, porque o pai ou a mãe adoeceu, aí vai cuidar, ou o próprio marido, ou o filho, abandonam carreira em prol, aí abandonam até, às vezes, casamentos, quando não tem um apoio em casa, para poder cuidar do ente querido. Mas o que você está falando que me lembrou essa pesquisa é que a carreira do marido ficou em 5º lugar. A carreira dela mesma ficou em 8º. É mesmo? Então, nesse resultado de pesquisa, é mais comum a mulher largar a carreira dela para acompanhar o marido do que o marido largar o Paulinho. Então, foi uma baita de uma bênção aí, foi uma exceção, né? Porque ele largou a própria carreira para te seguir. Foi, sim. E ele já foi com um emprego arrumado lá? Como é que foi? Não, ele largou para te acompanhar. Aí ele tinha trabalhado antes numa empresa aqui de Patinga de alimentação. Aí ele lembrou, falou assim, eu acho que eles atendem lá. Aí ele ligou para esse amigo, né, que se tornou amigo, e ele, então, convidou para falar, não, pode ir com a cara e a coragem que eu estou precisando de uma pessoa igual você, porque o Paulinho também é vendedor, né? Ele também vende. E aí esse amigo arrumou é como se fosse uma área para ele atuar, Entendi. né? De uma, eu não lembro, não vou falar a marca porque eu não lembro, era várias coisas de alimentação, sabe? E ali ele rodava o Espírito Santo inteiro sem nunca nem ter ido, porque eu ainda tinha ido, né? E ele não. E isso eu falo para as pessoas que eu sempre tenho oportunidade, que é assim, a gente sempre deixa portas abertas, né? Onde ele já trabalhou, esse mundo dá voltas, ele voltou, bateu lá a porta, encontrou a porta aberta, por causa que provavelmente ele tinha sido um excelente
profissional lá, a ponto de quem estava lá apoiá-lo e abrir uma área para ele lá. Eu falo, Sol, que o mercado, ele não costuma ser bonzinho, mas ele é justo. Verdade. Né? Ele é justo. E eu sempre dou de dica, assim, para as pessoas nas carreiras que me procuram para ajudar na carreira delas, para empreender na carreira delas, assim, a gente sempre ganha dando o nosso melhor. E para a gente se manter numa empresa, a gente tem que provar para a empresa que ela precisa da gente. Verdade. Dito isso, que foi a frase que o amigo do Paulinho, lá, conhecido dele, falou. A gente está precisando de alguém como você. Então, quanto mais você prova para o mercado que o mercado precisa de você, mais reconhecimento você recebe e mais valorização também. Mais oportunidades você tem. Porque muitas pessoas, Sol, e daqui a pouco a gente vai falar da época que você me procurou, da sua época profissional. Foi. Várias pessoas falam assim, eu gosto do emprego porque tem estabilidade. Para mim, emprego é a maior instabilidade, porque todo dia você tem que provar para a empresa que ela precisa de você. Você pode dormir empregado e acordar desempregado. Então, um trabalho que você tem para se manter no seu emprego atual, não estou nem falando de crescer. Estou falando para você se manter no emprego atual. Se você quer a estabilidade do emprego, é provar todo dia para a empresa que ela precisa de você. E não o contrário. Não é? Verdade. Então, verdade. E aí o Paulinho, então, largou o emprego dele aqui, teve também a atitude, e aí eu quero destacar a humildade do Paulinho. Demais. Como homem, como marido, como ex-funcionário daquela empresa, vestiu a cara lá, bateu lá e pediu uma outra oportunidade numa empresa que ele já tinha trabalhado. Exatamente. E hoje isso tá tão difícil, né? Demais. Tipo, abaixar a guarda, dar um passo para trás, a gente percebe as pessoas cada vez mais arrogantes, não sei, né? E aí eu querendo tenho as coisas mais prontas. Ninguém tem paciência de esperar. Então, por exemplo, me vê hoje, eu tenho 25 anos, né, que eu tô na Natura. Mas não sabe dessa história, e para mim é um privilégio estar aqui agora, sabe? Porque veio na minha memória tudo que eu já passei, né? Então, quando vier um dia difícil, eu vou pensar, opa, já passei pior do que isso, né? Ô, Sol, e aí agora você me fez lembrar um frentista que outro dia me ensinou. Eu acho que, até bíblico isso, né? Que a gente tenha olhos para enxergar, ouvidos para ouvir. Aí, num sábado, à tarde, um sol danado, devia ser tipo 1h, e aqui no Vale do Aço 1h é um sol escaldante. Eu tava dentro do meu carro com a minha família, ar-condicionado, tranquilo, indo para uma feijoada no sítio de um amigo meu. Parei para abastecer o carro porque o sítio dele é numa cidade um pouco mais distante, que é em Jaguaraçu. E tudo, para quem conhece aqui a região vai saber. Aí eu moro em Timóteo, eu ia para Jaguaraçu, na casa dele lá, para comer uma feijoada. E aí, me espantou positivamente, primeiro, o bom humor, o alto astral do frentista. Ele, e aí, primo, beleza? Ele nem me conhece, me chama de primo por causa de gíria dele lá. E aí, beleza? E, infelizmente, normalmente, num sábado à tarde, 1h, com sol escaldante, não é o tipo de alto astral que a gente está acostumado a encontrar com um frentista. Normalmente está de cabeça baixa no telefone. Mal-humorado, reclamando porque está trabalhando sábado à tarde, queria estar em casa. E o cara num bom humor, num alto astral e tudo. E aí eu fiz aquela pergunta corriqueira para ele, assim, que... Aí ele me chamou de primo, eu chamei ele de primo já emendei, né? Falei, e primo? E eu sei, primo, como é que você tá? Aí ele falou, primo, eu tô bem demais. Quando eu olho 5 anos atrás, como que era a minha vida e como ela tá hoje, eu não posso reclamar de nada não, primo. Nossa, gente. Olha, o ensinamento vem de onde você menos espera, né? Você tem que estar com os ouvidos atentos o tempo todo para você poder aprender, né? E às vezes na hora que ele falou isso, talvez, não sei como é que estava o seu dia, né? Talvez tinha algum questionamento que você tinha feito, né? Alguma coisa que você não estava satisfeito. Aí veio uma palavra dessa e você falou, opa, eu tô reclamando de quê, né? Naquele momento, graças a Deus, eu estava com minha família no carro, indo para uma feijoada. Mas na segunda-feira,
Eu cheguei na empresa, aí já começam os desafios. Aí eu falo, meu Deus do céu, que não sei o que, nananana. Aí de quem que eu lembrei? Do frentista. Então, vou usar o que o frentista me ensinou, tá bom? Quando você achar que a sua vida tá muito difícil, olha para 5 anos atrás e se pergunta, você trocaria a vida que você tem hoje pela que você tinha 5 anos atrás? Se não, se você não trocaria, tá tudo certo. E a vida é feita de fases mesmo, né, o Sol? Muito assim. Altos e baixos, né? O Chico Xavier tinha uma frase pregada na cabeceira da cama dele que era o seguinte, a frase era, tudo passa. Diz ele que quando ele estava vivendo um momento bom, ele olhava para aquela frase e falava, vai passar. Vai passar. Mas também quando ele estava vivendo um momento difícil, ele olhava para aquela frase e pensava, vai passar. Uma sabedoria, assim, gigante, né? E você já enfrentou vários desafios na sua carreira dentro da Natura, né, Sol? Com certeza, muitas. É resultado que não vinha. E aí você começa, olha para um lado, olha para o outro e fala, o que eu vou fazer? É região. Aí você começa a achar que todo mundo está errado, menos você, né? Foi essa experiência que eu tive, inclusive, você faz parte dela. Faz parte dela, porque quando eu comecei a não entender onde que eu ia buscar, porque eu sou assim também, Ronan, eu não acho que eu sei tudo, sabe? Então, por exemplo, eu entro aqui, é como se eu esvaziasse o copo todinho, jogo fora, e depois eu vou encher daquilo que a gente está conversando aqui. Eu vou sair daqui outra pessoa. Com eu certeza. Entrei de um jeito, vou sair do outro. Então, eu fiquei me questionando na época, o que eu posso fazer? Aí, como eu já te conhecia, já sabia mais ou menos do seu trabalho de mentoria, e aí foi aonde eu te convidei. E aí, agora a gente conversando, me lembrei direitinho de um dia que a gente fez um treinamento para atrair novos líderes. Eu precisava de líder novo, mais empreendedor. Sim. E a gente fez ali no Hotel Panorama em Fabriciano, e você teve uma fala que até hoje eles falam. Sério? Até hoje, porque alguns já saíram, entraram, né? Mas você no dia falou assim, gente, às vezes a gente está oferecendo lenço e a pessoa, você está oferecendo uma sauna, você deu um exemplo de uma empresa que você estava dando. Foi. Uma empresa que você estava dando consultoria, que a empresa oferecia sauna, né? Para os clientes que passavam lá na estrada e tudo, e na hora que você foi fazer a pesquisa, eles queriam boné. Vou até contar esse caso aqui, então, para o pessoal acompanhar. Porque essa história foi demais. E ficou marcado, tá? Ficou marcado. É mesmo? Ficou marcado. Porque a gente, na Tutorianos, a gente sempre defende o seguinte, assim, tem uma frase que eu adoro, que é do Seth Godin. Ele diz o seguinte, não procure clientes para os seus produtos, procure produtos para os seus clientes. E aí, o foco tem que ser no cliente. O que eu já vi, Sol, de empresa torrando dinheiro, criando kits de brindes, que o cliente mesmo nem valoriza. Garrafinha de squeeze, Sol. Não aguento mais ganhar aquelas garrafinhas de squeeze. Tinha uma época que tudo quanto é empresa, todo mundo dava garrafinha de squeeze. Caneca, que não sei o quê e tudo. Eu até brinco lá na tutoria. Brinco não, eu peço pro pessoal lá, na hora que for pensar em brinde que realmente vai ser que a pessoa vai usar. Né? E aí a gente foi chamado por uma grande rede de postos de gasolina na época para ajudá-los a atrair mais clientes. E aí, graças a Deus e a iniciativa do dono da rede de postos de gasolina, ele me chamou antes de começar o projeto. O projeto dele, que era a ideia dele mirabolante, era, como ele é posto de gasolina, ele queria transformar o posto de gasolina dele em ponto de parada. Não só um posto de gasolina, mas num ponto de parada. E aí ele queria oferecer uma série de benefícios, um restaurante e tal, que não sei o quê. E aí a grande sacada dele, ele achava que era construir sauna. Para os motoristas de caminhão tomaram a sauna, relaxar e dormir tranquilo. Aí eu falei assim, ô fulano, espera, que aqui na Tutorianos a gente usa uma técnica de validação do cliente. Qual que é a única forma de eu ter certeza do que o meu cliente quer? É perguntar para ele. E o brasileiro não tem o hábito de fazer pesquisa com os clientes ou com possíveis clientes.
Aí quando a gente chega com essa metodologia, assim, o povo fala, nossa, que ideia mirabolante. Eu falei, gente, mas não tem nada de mirabolante, é fazer o que é óbvio. Já existe há Você tanto quer implementar um novo produto, um novo serviço no seu negócio, o que você tem que fazer? Pesquisa com seu cliente. Uhum. E aí nós fomos pesquisar, as respostas eram muito engraçadas. Você tá doido? Fica tomando sauna, que bando de homem barrigudo, peludo. Não sauna não, que não sei o quê. Né? E o cara era dono de uns 12 postos de gasolina. Então ele ia construir 12 saunas. Imagina o investimento. Você imagina o investimento, manutenção, tudo aquilo, limpeza, enfim. Esse é um tiro. Aí a gente foi perguntar, tá bom, se não for sauna, o que vocês gostariam de ganhar então lá no posto? Ronan, boné e chinelo. Não falei que você... Imagina o investimento. O cara saiu, ele ia ter que construir 12 saunas, provavelmente quase ninguém ia usar. Ele saiu então do investimento de construir 12 saunas que iam ficar praticamente inúteis para investir, para comprar boné e chinelo para os caminhoneiros. Estou te falando que essa história ficou e eu não lembro quantos anos que foi que você fez essa mentoria comigo. Tem muitos anos. Eu divido minha vida hoje em dia entre antes e depois da pandemia. Foi bem antes da pandemia? Foi antes. Foi bem antes da pandemia. Porque eu, 25 anos, imagina. Mas eu acho que foi lá por 2017. Acho que foi. Talvez, assim, 2018, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Mas isso e eles lembram até hoje? Lembram até hoje. Então, sempre que a gente está oferecendo alguma coisa para consultora, porque é exatamente isso, eu tenho 2.000 consultoras, né? E assim, a gente trabalha com a revista, tem as promoções da revista que é para o cliente, mas a consultora a gente tem contato direto com elas. Então, vamos fazer, por exemplo, um evento. O que a consultora gosta de um evento? Ela gosta que eu tenha um lanche maravilhoso, uma decoração maravilhosa, ou ela quer ser bem recebida? O que ela quer? Ou ela quer uma capacitação. Exatamente, entendeu? Então, a gente começa, desde essa história sua, que a gente fica bem atento. Será que eu não estou oferecendo? A gente usa esse termo. Será que a gente não está oferecendo sauna para quem quer boné? Olha, que legal, cara. Muito legal. Fico feliz de saber. Foi muito bom na época. E ali naquele dia, eu encontrei líderes, né, para desenvolver essa equipe. Então, foi muito bom, porque abriu a mente, né? Abriu a cabeça deles para o que realmente tem que fazer, né? Entendi. Ô, Sol, isso é tão bacana o que você está falando. Recentemente, eu tive uma reunião com um cara da nossa equipe que vende franquia. Quem está interessado em comprar uma franquia da Tutorianos, entra em contato e ele conduz lá a entrada dessa pessoa, a venda e a entrada dessa pessoa na nossa rede de consultores. E basicamente a gente tem 3 perfis de pessoas que têm muito potencial para a gente agregar valor para ela. Um perfil é aquele consultor mais técnico, que ele não sabe vender, não gosta de vender nem o próprio serviço dele de consultoria, e ele se beneficia com a Tutorianos, porque a gente tem uma central de vendas, a gente encaminha cliente para ele. Quem é franqueado nosso, que tem um outro perfil mais comercial, tem facilidade para vender o serviço de consultoria, se beneficia quando esse cara de perfil mais técnico entra, porque ele vende e coloca o outro para atender para ele, ele ganha em escala, sabe? Cada um aproveitando seu talento, né? E o terceiro tipo é aquele que está em transição de carreira, busca tutorianos ali para fazer uma transição de carreira, trabalha numa grande empresa e está querendo ter o negócio próprio, uma certa liberdade, ou até aumentar o faturamento dele. A transição de carreira. Aí o nosso vendedor lá, o consultor de venda nosso, ele já tem mapeado. Porque a Tutorianos tem uma série de vantagens para quem quer ser consultor de micro e pequenas empresas. Só que para cada perfil, ele fala de uma vantagem diferente. Não adianta eu falar para aquele que tem perfil que está ali querendo fazer uma transição de carreira, que a gente tem uma central de vendas que vai lotar ele de cliente. Não vai resolver. Então, ele fala para aquele que está querendo boné, as vantagens que a Tutorianos tem de ter um boné. Para aquele que está querendo uma sauna, as vantagens... Aí ela fica mais assertiva a venda. Com certeza. Não direcionado, né? Não sai aquela... Todo mundo igual. Não dá para tratar mais assim, né? Pois é. Na Natura mesmo, a gente tem os níveis de consultora. Aqui entra, é uma consultora semente. Quer dizer, acabou de entrar.
depois ela cresce na venda, a gente vai desenvolvendo, ela vira uma bronze, depois ela vende mais, ela vira prata e o lucro vai aumentando. Entendi. Então, a gente faz também eventos separados para elas. Aí. Porque imagina uma consultora diamante, que é uma empreendedora que compra muito para vender, ela vai querer que eu ensino para ela o que é aumentar o número de clientes. Ela já tem um leque de cliente. Uhum. Então, eu trato também, no meu trabalho, as consultoras também com nível diferente. Massa. Sol, vamos voltar lá na sua história, porque a sua história é muito inspiradora. E aí você estava lá no Espírito Santo. Ficou lá quanto tempo, Sol? Então, esse tempo é que ninguém quer mais esperar, né? Eu fiquei lá 2 anos e meio. Entendi. 2 anos e meio lá, mas já pensando um dia voltar para o Vale do Aço. Só que esse dia demorou 8 anos. Sério? É, porque de lá teve uma vaga em Valadares. Então você já chegou mais perto. Eu fui chegando, Aham. E na época foi muito interessante, por isso que eu falo que um gestor, quando ele direciona, quando ele é muito bom, está muito presente. Então, na época, esse meu gestor, ele falou assim para mim, Sol, abriu uma vaga em Valadares. A pessoa pediu para sair da Natura porque foi para os Estados Unidos. Fala da família e tal. Aí Logo de Valadares, quis ir para os Estados Unidos. Eu não sei se eu podia fazer essa brincadeira aqui não, né? É, coisa rara acontecer. Mas aí o que aconteceu? Aí eu falei assim, agora que o Rafael já tinha ido, o Paulinho já tinha ido, tudo funcionando, redondo. Aí na hora de voltar, o Rafael, não, agora eu já tô aqui enturmado. Aí pronto, eu falei agora, e a mãe, né, fica meio assim com o filho. Esse meu gestor chegou, Ronan, para mim e falou assim, quem te falou, Solange, eu não tenho nada com a sua decisão, mas quem te falou que um menino de 16 anos define futuro de pai e mãe? Olha. Essa fala para mim, veio assim, caiu a ficha. Eu falei assim, Jesus amado, é verdade, eu não posso ficar aqui por causa que o Rafael quer ficar. Eu já estava com amigos, né? Aí foi o que aconteceu, aí eu falei assim, você tem razão. Tem razão. Então, eu tenho, assim, uma admiração por esse gestor. Inclusive, fiquei sabendo há pouco tempo que ele faleceu. Olha, ele morava em São Paulo, já tinha ido embora. Ou seja, voltei, mas essas falas, Rona, marcam muito a gente, entendeu? Ô, Sol, e você está falando aí, é esse tempo que as pessoas não querem esperar, respeitar, não querem. Né? Recentemente, eu tenho muito network e tal, e aí uma conhecida minha falou assim, eu queria tanto trabalhar na empresa tal, você conhece os donos? Eu falei, conheço. Aí eu acabei intermediando, mas ela entrou mais por mérito dela e tudo, teve todo um processo seletivo e tal. Daí um tempo só, eu encontrei com ela. Aí essa menina virou e falou pra mim assim, Ronan, eu sonhava em trabalhar lá naquela empresa, mas lá eles não valorizam a gente. Eles já tiveram oportunidade de me promover 3 vezes e até hoje eu não fui promovida. Eu falei assim, é mesmo? E tem quanto tempo você tá lá? Ela, já tem 8 meses que eu tô lá e não fui promovida até hoje. Só parece brincadeira, mas a menina falou já tem 8 meses que eu tô lá e não fui promovida até hoje. Eu falei, nossa, que empresa, né? Injustiça. Já tem incríveis 8 meses que você tá lá e você não foi promovida ainda. As pessoas estão com muito imediatismo, né? Muito. E quer subir de uma vez só e não é assim. Então, tem hora que você tem que abaixar a guarda. É tempo de aprender. Então, vamos aprender. Eu mesmo, nessa época aí que eu fui para Valadares, chegou um momento que eu tive que fazer uma graduação, porque eu entrei na Natura sem ter uma graduação. E foi uma exceção na época, não podia entrar. Entendi. Mas eu era tão conhecida pelos cursos de maquiagem que na época o cara que me entrevistou, o gerente, no Rio de Janeiro eu fui parar, ele falou assim, Solange, você é muito, como é que ele falou? Não sei se é ousado, alguma palavra que ele falou assim, qualquer pessoa não ia se inscrever nessa vaga sem curso superior e você se inscreveu. Eu falei, claro, que eu sabia que eu ia fazer depois. Sol, aí olha você tá me dando várias oportunidades aqui. Um estudo de 2019, eu lembro que eu tive acesso a ele 1 ano antes da pandemia. Pegaram os 10 diretores de RH das maiores empresas norte-americanas, deram para eles 20 habilidades que eles buscam em quem eles vão contratar. Ou seja, eram os diretores das 10 maiores empresas dos Estados Unidos. E eles eram um diretor de RH. Deram uma lista de 20 habilidades que eles priorizariam. Eles tinham que juntar entre eles
e definir quais habilidades iam ficar na lista deles de prioridade e quais iam sair. Das 20, eles deixaram 8, ou seja, tiraram 12 que não eram consideradas naquela época tão importantes. Deixaram 8. Uma daqueles deixaram é o conhecimento técnico, que você foi buscar lá na sua graduação. De 1 a 8, eles tinham que colocar as 8 em grau de importância. Conhecimento técnico ficou em último lugar, ficou em 8º. Aí os pesquisadores foram perguntar para eles assim, por que vocês colocaram em 8º? Conhecimento técnico não é importante? É super importante, tanto é que a gente deixou ele na lista. Lembra que eles podiam tirar quantas vezes quisessem? Então ficou na lista de habilidades e de conhecimentos importantes. Só que conhecimento técnico é fácil resolver. Quem não tem, eu pago um curso, passa a ter. Verdade. E em primeiro lugar, só, nessa pesquisa, ficou engajamento na solução de problemas. Tá vendo? E por que ficou em primeiro? Porque isso, se a pessoa não tem, é difícil demais você formar. É muito difícil, porque aí a pessoa é resistente a tudo. Tudo que você vai falar, ela tem uma objeção. Você vai falar, tem uma objeção. O reclamão, para cada solução, ele tem um problema, né? É o contrário, né? Aí, nessa época, o gerente falou isso comigo. Então, vai, Solange, vai voar e depois você faz essa faculdade. Assim eu fiz. Então, eu me formei aos 40 anos. Em administração de empresa, imagina, aí tinha uma turma, até nisso o Paulinho entrou também, porque aí tinha aqueles trabalhos que eu nunca tinha tempo por causa de meta da Natura, esse fechamento, essas coisas todas, aí eu tinha livro, Paulinho, lê esse livro para mim, pelo amor de Deus, faz um resumo para mim. Ele fazia o resumo, Ronan, do livro, olha que dó. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil que eu acho que você não pode ficar falando muito do Paulinho aqui em rede nacional, não, viu, Sol? Senão eu tô enchendo muita bola dele. Não, e daqui a pouco vai ter um tanto de gente querendo esse Paulinho não, aí. É verdade. Não, vai falar assim, esse marido existe ainda? Existe, mas é porque... E aí, novamente, ele largou o emprego lá e veio para Valadares com você? Para Valadares também. É mesmo? Aí, largou e veio. Graças a Deus chegou em Valadares, demorou um pouquinho, sei lá, não lembro o tempo, 1 ano, para ele estabilizar, ele conseguiu um emprego também melhor. Quando ele estabilizou, gerente de uma pedreira, vem eu para Vale do Aço. Meu Deus. O Paulinho tinha que estar aqui, ué, numa cadeira aqui do lado para poder contar. Mas aí foi acontecendo. Valadares eu fiquei 6 anos. E aí ali fiz amizades, né? E aí fiz também a faculdade de administração. Quando eu vim para cá, já era outro gerente. Aí ele falou, no dia que eu resolvia vir, ele, para contar lá para as consultoras, na reunião, ele falou assim, quem aqui gostaria de tomar café da tarde com a sua mãe? Aí as consultoras, a sala lotada, sei lá, 300 pessoas, todo mundo levantou a mão. Ele falou, então a notícia que eu vim dar para vocês agora é que a Solange vai passar a tomar café da tarde com a mãe dela. Ela volta para o Vale do Aço. Hein? Gente, foi uma transição assim, que eu nem esperava dele falar isso, né? Foi muito bacana. Eu vim para cá, graças a Deus, né? Vivi esse tempo todo aí perto da mamãe, que agora ela não está aqui mais. E aí foi uma bênção, assim, foi um presente de Deus. E acabou quando eu voltei, eu fui fazer pós-graduação lá em Valadares. Eu acho que eu lembro dessa época. Eu ia uma vez por mês e voltava de carro, dormia na casa de uma amiga. E aí você fez pós em quê? Em gestão de pessoas. Só a cara, né? Tinha o que fazer, né? Só a cara, né, Sol? Ô, Sol, o que você diria, hoje você já está há 25 anos como gerente da Natura e tudo, o que você diria, o que você não pode deixar de falar para quem está começando agora na carreira profissional, Sol? Olha, primeira coisa, Ronan, para mim, é gostar do que faz. Se você gosta do que faz, não tem para ninguém. Você que está me ouvindo aí, para e pensa, o que eu estou fazendo faz sentido para mim? Isso me deixa feliz, sabe? Porque senão não adianta, porque às vezes você vai só por causa do dinheiro, pelo lado financeiro, mas não é o que você gosta de fazer, não é o seu propósito, entendeu? Entendi. E aí você passa a murmurar, passa a não dar conta de passar a motivação para a equipe, né? Primeira coisa que eu diria era isso, né? E segunda coisa, se especializar também, entendeu? E ceder, às vezes você não sabe o que é, qual o seu talento, por exemplo, quando eu te procurei, já fiz várias mentorias, várias, porque para eu, como se eu estivesse me lapidando, entendeu? E eu descobri uma coisa que eu acho que é muito importante, é a pessoa ser ela mesma.
Olha, porque legal às vezes eu isso. quero fazer porque fulano fez, eu vou fazer também. O outro fez, eu vou fazer também. Mas para um pouquinho, olha para você. O que que eu gosto? O que que é o meu talento? O que que eu sei? Que habilidade que eu tenho? Uhum, E foca nisso. entendi. Porque aí as coisas começam a fluir, sabe? E eu aprendi isso nos últimos anos de carreira da Natura, tanto que eu consegui, nos últimos 4 anos, ser destaque de vendas do mercado de Minas. mesmo? Aham. Olha. Mercado Cerrado, que a gente chama, mercado, Aham. já teve vários nomes, e eu tive um prêmio bem relevante dentro da empresa. Que a legal, partir Sol. desse momento, que eu comecei a olhar para mim e pensar, o que eu tenho de melhor? Então, é Uhum. nisso que eu vou fazer. Então, eu recomendo isso aí para todo Então, mundo. investir em autoconhecimento, se Com conhecer, saber as certeza. habilidades, né, Sol? Exatamente. A gente costuma falar lá na Tutorianos o seguinte: concordo com você que a gente deve fazer o que a gente gosta. Eu sou Uhum. privilegiado. Uma vez eu estava participando de um evento, eu também busco fazer vários cursos e Uhum. tal. A gente também contrata mentores pra gente, né? E aí perguntaram o seguinte: se você ganhasse na Mega Sena, ou se o dinheiro não fosse mais problema para você, o que você faz hoje que você continuaria fazendo? Uhum. Isso aqui eu continuaria fazendo, atendendo donos de micro e pequenas empresas, talvez mais online, lá de Dubai ou lá da França, alguma coisa assim. Sonho básico. Só ia assim, mudar o lugar, assim, onde eu ia Aham, estar para entendi. atender meus clientes aqui, Aham, sabe? Assim, sei. mas... Viver no simples, né? viver no Dubai. simples, né? E aí, muito provavelmente, se eu não tivesse mais que trabalhar por causa do dinheiro, muito provavelmente o que eu continuaria fazendo é isso aqui que a gente está fazendo, conhecendo pessoas, aprendendo, ajudando outros a empreender, É sabe? o que brilha seu olho, né, Rona? A gente vê isso em você. Eu vejo isso em você. Mas eu falo também, Sol, que a gente tem que tomar cuidado porque tem gourmetizado muito Muito. o mercado de trabalho. Falam assim: trabalhe com o que você gosta e você nunca mais vai ter que trabalhar. Uhum. Aí as pessoas acham que só porque eu gosto desse meu trabalho, não tem a parte chata, né, Sol? E aí Que tem. tudo que tem, Aí tem. eu amo. Mas o que eu quis dizer assim, ó, que eu vejo assim, se eu tô fazendo o que eu amo, as outras coisas que eu não gosto, que tá no meio Sim. aqui, né? Então, por exemplo, planejamento, organização de horários, é uma coisa que às vezes a gente escorrega. Pra gente que você topa tudo que te chama, você vai. Aham, A minha fama é essa, até Aham. festa. entendi. Eu tenho uma irmã que fala isso comigo. Ela fala assim: Solange, você fala que tá desanimada. Na hora que eu pego o Instagram, a primeira que tá lá rindo é você. Sol, você é super alto astral. mesmo. Então, mas assim, tem coisas que no nosso trabalho que eu não gosto de fazer, mas que eu vou fazer porque eu estou no ambiente que eu quero, estou fazendo a atividade que eu quero. Então, aquilo que eu não quero fica pequenininho, né? Mas E eu, aí? inclusive, igual eu tava falando, eu tô concordando com você, Aham. só tô agregando no sentido Isso. assim, não é porque hoje você trabalha na Natura, fazendo o que gosta, que não tem uma parte chata do trabalho, né? Tem, E aí estão gourmetizando tanto que as pessoas que chegam no mercado de trabalho falam assim: eu gosto do que eu faço. Por exemplo, eu amo dar aula, mas detesto preencher diário, Aham. corrigir prova, aquela parte mais burocrática de dar aula. Ou preparar a aula eu gosto, ministrar aula, conhecer pessoas, ver o tanto que o conhecimento agrega na vida das pessoas e tal. Mas tem uma parte burocrática lá que eu Ninguém detesto. gosta. E não é porque tem essa parte que eu vou você eliminar não todo o faz. resto. Exatamente. Entendeu? Eu falo que é um equilíbrio. É igual. Eu falo assim, Rona, essas coisas. É um ponto. Nem muito ruim, nem muito bom. É ponto do mousse, assim. Entendeu? Aham, Nem muito entendi. duro, nem muito mole. Porque o trabalho é esse. Não tem como, né? Então, por exemplo, quando eu tô lá no dia de bater a meta, de fechar o ciclo, que eu tenho que fechar, é um dia que eu fico mais tensa? Mas faz parte do meu trabalho. Eu sei que eu tenho que fazer aquilo, né? Eu costumo dizer que... Vou falar duas coisas aqui, inclusive. Eu costumo dizer que o sucesso mesmo vem para quem tem disposição para fazer o que tem que ser feito, não para aquele que tem disposição para fazer o que gosta. Fazer o que gosta, todo mundo tem disposição. Aí isso aí é ficar só boiando na água, não tem nenhuma Nenhum onda. mergulho, nenhuma onda, né? E eu costumo dizer também, Sol, que existem
dois tipos de atividade que a gente gosta de fazer. Aquele tipo de atividade que a gente gosta de fazer e a gente é bom fazendo. E tem aquele tipo de atividade que a gente gosta de fazer, mas a gente não é bom fazendo. Por exemplo, eu amo cantar. Mas as mulheres que mais me amam na vida falam que eu canto mal. Quando a sua própria mãe fala que você faz alguma coisa mal, é bom você acreditar. É bom você acreditar. Minha mãe, minha sogra, minhas filhas, Dani, todo mundo fala que eu canto mal. Então não é porque eu gosto de cantar que eu vou investir nisso. Então você pega essa dica que a Solange está dando. Invista em autoconhecimento. Descubra, eu vou acrescentar o que ela falou. Descubra aquilo que você gosta de fazer e que além de gostar de fazer, você faz bem. Exatamente. Aí não tem para ninguém. Aí não tem para ninguém. Você gosta, ainda faz bem, aí não tem para ninguém. Né? Isso é fundamental. E aí só, você voltou, veio para o Vale do Aço, em casa, com a bênção de poder tomar um café lá com a sua família, mais próximo de casa e tudo. Mas não acabaram os desafios, não? Não acabaram. Não, porque eu falo assim, eu tenho uma região, fico sabendo de uma região. Na hora que eu chego, aí parece que assim, deu um problema ali, a economia piorou, é impressionante, parece assim. Aí eu lembro, eu falo assim, meu Deus, realmente eu venho para solucionar problema, né? Então, assim, nesses anos que eu voltei, várias reestruturações aconteceram. Entendeu? De região que eu não atuo mais. Eu tinha um grupo de pessoas que agora eu não tenho mais. Então, eu estou sempre precisando de trabalhar principalmente com a minha inteligência emocional. Porque eu falo... Porque se você não tem também, Ronan, essa dica também eu quero dar. Fica à vontade, pode dar aí. Inteligência emocional, quem não conhece, quem não faz, nunca ouviu falar, vai aí e procura. Porque aqui... Sol, você pode contar algum caso aí? Você fica à vontade para se expor o tanto que você quiser, assim. Porque o povo acha assim, né, gente? A Sol, toda maquiada, bonita, 25 anos de gerente de negócios da Natura, ocupando um carro que muitas pessoas gostariam. Acha que é só isso aí, né, Sol? É só isso. Você pode contar um perrengue, assim, que você precisou de ter muita inteligência artificial, que você lembra aí? Ou recente, ou de vários anos... Emocional. Emocional? Né? Emocional. Vários, tá? Vários casos mesmo, assim, de chegar e falar, olha, eu te dou 6 meses para você reverter seu resultado, senão você não fica na empresa. É mesmo? Ou seja, trabalhar sob pressão, né? E aí, nessa hora, ou você trava, ou você sai para fazer. Né? Então, foi aonde eu paro e penso assim, se eu estou aqui, isso aí aconteceu 5 anos atrás. Me deram esse prazo de 6 meses, né? Eu lembro direitinho que ele, no dia... então, foi nessa época que a gente estava junto. Isso mesmo, te deram um prazo de 6 meses, você me procurou e falou assim, Ronan, me ajuda, eu tenho que reverter esse resultado aqui. Mas foi muito engraçado, falou assim comigo, ó, o seu resultado está aqui. Se você fizer levantar o dedo de um pouquinho, já dá para ficar. Então, tem hora que você precisa ser meio que apertada para você ver que você sabe fazer o negócio. Foi aonde eu parei. Na época foi realmente coincidiu dessa história, né, tá assim. E eu tive que ir para a rua mesmo, para campo. Não tinha como ficar só sentada no computador. Praticamente voltar lá para a bicicleta, porta em porta. Exatamente. Então, tem hora que você tem que mudar a rota. Você está indo de um jeito, você tem que voltar. Aí eu tive que voltar, começar a ir de porta a porta, como se eu estivesse pegando a mão da minha equipe, da minha líder, e ir lá e falar aqui, fazer assim, isso aqui, fazer assado. Então, como diz, o básico bem feito, né? E eu realmente quase fui desligada. Eu não estaria comemorando 25 anos em Cancún como eu vou esse ano. Eita, por conta da Natura e tudo? Vai ter uma convenção lá, convenção de vendas, só vai quem bate as metas, mas quem tem o tempo de casa que eu tenho, tem uma vaga garantida e eu vou ser reconhecida lá, em dezembro. Só, que chique. Aí o olho brilha, né, tá vendo? Então, 25 anos, quer dizer, esse perrengue que eu passei, eu poderia não estar comemorando agora esses 25. Que legal. Ao invés de você se bloquear, você procurou ajuda e movimentou, teve humildade de voltar a pegar na mão e de porta tudo. em porta. E faço isso de novo, tá? De novo. Né? Semana que vem minha agenda inteira é rua. É mesmo? De novo. Sol, e
assim, vamos falar agora da sua equipe. A gente fala equipe só lá? Equipe. Você trabalha para a Natura. Uhum. E qual que é o vínculo das consultoras com a Natura? Como é que é isso para ser uma consultora da Natura hoje só? Então, ela não tem vínculo, tá? Empregatício não tem. Então, elas são autônomas. As consultoras, todas que você vê na revista, não é só de revistinha de papel agora, né? A gente tem a consultora digital. Então, temos lá o espaço digital e tem a venda presencial. Então, qualquer pessoa pode ser consultora de beleza. Qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Inclusive, quem está me ouvindo aí, quiser empreender com produtos de beleza, ficar bonita todo dia com um cheiro, né? Perfume maravilhosos. Aí pode me procurar, tem meu Instagram, não sei se depois você vai divulgar. Fala aí, pode falar, já aproveita. Posso falar, né? Pode. A gente ia falar no final, mas você fala agora e já fala no final. Tá bom. Qual Solange B. Castro, Solange B. Castro. E aí lá no meu Instagram eu divulgo bastante atividade, o que precisa fazer. E hoje, na verdade, não tem investimento. O que você vai empreender que não tem investimento? Porque antes você tinha que comprar um kit, eu acho que era de R$2.000, né? Era um negócio assim? Era menos. Era 300 e pouco, assim. Hoje, ela não precisa investir. Então, ela Como é que começa, então? Só tem lá, por exemplo, ela mesma pode entrar no site da Natura. Qualquer pessoa no Brasil inteiro é assim. Entra lá e coloca, gostaria de ser uma consultora de beleza Natura e Avon. Vai chegar esse nome para mim. Porque ela é da sua região. Se for da minha região, chega para mim. E eu faço tudo, Ronan, tudo no aplicativo. Olha. Eu tenho tudo aqui na minha mão. Valor em reais de venda, valor bruto de venda, tudo aqui, ó. Eu acompanho tudo aqui. E a consultora também tem esse acesso. Entrou, cadastrou, começa a vender. Quando ela começa a vender, ela tem que ter um pedido mínimo. Aí tem que, esse não é investimento. Então, ela vai arrumar os clientes, ela vai vender com 20%, ela tem um lucro de 20% em tudo que ela vende. 20% de tudo que ela vende? De tudo que ela vende. E ela começa, como você falou aqui, eu fui anotando, semente. Começa como semente. Semente ganha 20%. Depois, ela começou a ganhar. Aí tem um número de pontos. Aí acho que não precisa explicar tão detalhado, porque só quem vai entender, quem está me ouvindo vai entender. Aí quanto mais vende, vai acumulando pontos. Vai acumulando pontos e a comissão vai aumentando. Então, ela precisa ter identidade maior de 18 anos, RG, comprovante de residência, faz tudo isso pelo aplicativo, com uma líder de negócios, que é uma microempreendedora. Aí eu vou te falar que tem que ser MEI para ser uma líder. E aí essa consultorinha lá que entrou, ela vai vender pelo espaço digital. E detalhe, hoje ela pode vender para o Brasil inteiro daqui de Patinga. Entendi. Não tem mais negócio de, eu área de moro atuação, lá. Não, eu sou de Timóteo, eu não posso vender. Não, no Brasil, qualquer lugar, a gente tem inclusive muito caso de sucesso. Se você quiser, depois eu te dou uma que é maravilhosa de Timóteo. É mesmo? Maravilhosa. Claro, hoje ela conhecer gente de sucesso. Foi reconhecida em São Paulo, uma gracinha. Ela não é do meu setor, mas é muito conhecida minha. Um amor de pessoa, e aí a pessoa começa a empreender do nada, com R$200 ela empreende. Então, ela começou a empreender com R$200, hoje ela ganha R$10.000, sei lá, mais quantos R$1.000 que ela está ganhando. Entendi. Porque vende para o Brasil inteiro, entendeu? Olha, que legal. Então, a gestão que eu faço dessa consultora é o quê? Desenvolvê-la para ela vender. Entendi. Entendeu? Então, o meu papel qual é? Ensinar, aí eu ensino as líderes a treiná-las para que elas consigam vender. Olha, então você pega uma senhorinha lá que está precisando de fazer uma renda extra e transforma ela em vendedora. Vendedora. E sabe uma coisa interessante que eu acho que isso brilha meu olho? É pegar uma pessoa, Ronan, que aposentou, entrou em depressão de tanto ficar em casa, porque é uma pessoa que tinha vida ativa. E aí você pega aquela pessoa, você vê ela, daí a pouco ela chega numa reunião de batom, toda, sabe? Antes ela chegou assim, baixinha, depois ela chega toda empoderada, de batom, de cabelinho arrumado. Então, assim, você vai vendo a evolução da pessoa, sabe? Aí eu falo, gente, como que pode um produto de beleza levar uma sabe? É muito assim, mais do que um produto de beleza, muito né, mais, Sol? é muito mais. Sol, eu sei que está nos assistindo aí ou nos ouvindo, porque a gente está presente no YouTube, inclusive você se inscreva no nosso canal aí, ativa o sininho, tá? Nós estamos com a meta de chegar a 1.000 inscritos no nosso canal, no YouTube, e a gente também está presente no Spotify, então tem gente que fica assistindo, tem gente que fica nos ouvindo e tudo.
a gente tá chegando no ponto que eu mais queria, que é o seguinte, Sol. Muitos donos e donas de empresa, que é o público que mais ouve e consome nosso conteúdo, eles falam assim, como motivar a minha equipe? Só que para 99,9% deles, a equipe é CLT. Ou seja, tem direitos, mas também tem deveres, tem que cumprir horário e tal. Então, eles já têm muita dificuldade. E eu chamei a Sol aqui, gente, para contar pra gente que esse é o ponto do nosso podcast aqui hoje. Como? Porque eu fico imaginando para você assim, vem a meta lá da Natura. Isso. Sol, essa é a meta. Campanha de Dia dos Pais tem que vender no mínimo tanto. Isso. Beleza? Essa é a meta, Sol. Só que as pessoas que vão te ajudar a bater a meta, elas não são CLT. Elas não têm obrigação com você, não. Nenhuma. Se uma consultora da Natura quiser ficar 3 meses sem vender, ela fica. Fica. Agora, quando ela fica muito, eu vou na casa dela. Entendi. O que aconteceu? Aí eu quero saber, Sol, aqui pra mim é o pulo do gato. Tá. Vou anotar. Como engajar pessoas que não têm vínculo empregatício com você a bater meta, Sol. De onde que vem isso? De onde vem, né? O que você faz? Primeira coisa que tem que fazer é estar próxima dessa pessoa. Não adianta só cobrar. Mas né? você disse que você tem 2.000 mulheres. 2.000 consultoras. Como é que você marca presença? Então, aí eu vou explicar. No nosso modelo de negócio, é assim. 2.000 consultoras, eu tenho 7 líderes. 7, cada uma toma conta de um pouquinho. Então, 300 para uma, 350 para outra. É assim, foi feito uma distribuição, tá? Então, 7 líderes, cada uma com 300. Eu faço uma gestão indireta, porque a líder não tem vínculo empregatício, ela é microempreendedora. Então, ela foi contratada pela Natura e Avon para fazer um trabalho. Entendi. Então, ela é uma prestadora de serviço da Natura da Avon. Exatamente. Então, eu vou primeiro nelas. Então, essas daí, eu tenho que capacitá-las e trabalho muito essa questão de quanto que ela quer ganhar, o que é importante para ela, sabe? Como que a Natura vai ajudar ela a realizar sonhos, exatamente. Né? Inclusive, eu anotei isso aqui que eu não queria deixar de falar sobre isso, sobre sonhos, que a única coisa que eu tenho conseguido mover toda essa equipe é falando de sonho. Entendi. Porque sonho pode ser uma pessoa tem um sonho de fazer uma viagem internacional. Mas tem gente que tem sonho de ter as coisas dentro de casa. E aí você, através da Natura, você consegue realizar esses sonhos. Exatamente. Através da renda dela, tenho casos assim maravilhosos de consultora que estudou o filho, sabe? Aí chega lá e fala, só essa daqui é aquela que eu paguei faculdade, agora ela é, sei lá, dentista, ela legal, sabe? Cara. É muito bacana. E algumas filhas, por exemplo, continuam vendendo para honrar a mãe. Entendi. Sabe? Olha. Igual o meu caso, por exemplo, o Rafael. Eu estudei o Rafael na época com dinheiro de venda mesmo. E hoje ele é um pesquisador dentro da Natura. Ele trabalha na fábrica da Natura. Na fábrica da Natura. Lá em São Paulo. Lá em São Paulo. Olha. Então, eu adoro contar essa história porque realmente é uma história de sucesso. E aí, hoje eu trabalho exatamente porque eu tinha o sonho. Qual que era o meu sonho? Estudar meu filho e entrar na Natura. Mas lá no fundinho eu tinha o sonho que ele trabalhasse na Natura sim, porque ele é bioquímico, mas eu não falava isso para ele, né? Para não forçar, mas acabou que ele escolheu e está super feliz. Então, hoje, fazer uma gestão, motivar uma equipe que não tem vínculo, é só assim. É através da renda que ela vai ganhar, o que ela vai conquistar. Não adianta ficar cobrando, sabe? Só cobrar, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer, mas você tem que fazer por quê? Por que você tem que fazer? Entendi. Entendeu? E aí você chega naquele ponto, né, que precisa, ela mesma vê, por exemplo, essas líderes que eu estou te falando, elas têm um ganho em cima do número de resultado, entendeu? De venda. Então, o grupo dela de 300 pessoas, ela também tem que a gente chama de um desafio, né? Sim. Se ela chegar naquilo ali, tem 100%, ela ganha tanto, vai aumentando a tabela delas, entendeu? Então, o que você faz é mostrar a transformação de vida que elas podem fazer através do resultado próprio. Exatamente. E delas também. Sonho da líder, sonho da consultora.
Eu acho que fica uma dica muito interessante para quem tem uma equipe que é CLT, por exemplo, perguntar assim, qual que é o seu sonho? E explicar, o dono da empresa, por exemplo, explicar como que a empresa pode ajudar a realizar aquele sonho. Exatamente. Como que a empresa pode realizar. Por quê? Porque se ela faz o trabalho bem feito, ela vai manter na empresa. A empresa não vai desligar aquela pessoa. Então, mesmo. Com aquele valor que ela está ganhando, ela consegue realizar. Eu tenho casos de líder, por exemplo, que estão os filhos fazendo faculdade. Então, ela se empenha muito, muito, muito por causa que ela quer ver a filha dela formada, inclusive bioquímica, no mesmo curso do meu filho. Olha, que legal. Entendeu? Acaba a gente sonhando junto, Ronan. Você precisa ver que interessante. É mesmo? Você acaba indo para os sonhos juntos, assim, com ela. Isso aí é forte, hein, Sol? E vibrando no Sonhar final. junto, né, Sonhar cara? junto. E vibrar no final, né? Que é o legal, melhor. Sol. Que é o melhor. E aí, me conta na prática, porque eu já fui em alguns encontros que você promove com as líderes e com as consultoras. Como é que é o seu dia a dia, Sol, assim? Porque você falou aí, eu sei que não é assim, mas é só para quem não te conhece. Você falou que hoje você tem tudo na palma da sua mão aí, aplicativo. Tem para acompanhar, o aplicativo para acompanhar a meta. Mas né? a sua rotina é ficar lá da sua casa acompanhando e mandando mensagem pro povo, Sol? Não é. Como é que é a sua rotina? A rotina... Hoje a gente tem home office, né? Porque depois da pandemia a gente faz muita reunião online. Muitas, né? Então tem muita capacitação, treinamento. Eu mesmo já participei de uma capacitação online pro seu pessoal. Então precisamos voltar, inclusive, Vamos combinar. Aí eu faço... Então a minha rotina, né? Durante o ciclo dura 3 semanas. 3 semanas. Então, eu pego aquela meta que eu tenho e já distribuo para 3 semanas. Então, ali todos os dias a gente busca um pouquinho de pedido, no caso, a meta de pedido, né? Então, na primeira semana, faço uma reunião com as minhas líderes. Primeira coisa, alinhar com o time. Onde que eu quero chegar. Tá, deixa eu só voltar um pedacinho aí, que antes da gente começar esse episódio, a gente tava falando assim, por exemplo, nós estamos em começo de julho. Só para o pessoal ter uma ideia, porque principalmente dono e dona de micro e pequena empresa tem mania de, sabe de quê, Sol? De não planejar. Sabe, vou exagerar aqui, sabe que todo 25 de dezembro é Natal. E que para a maioria dos negócios é a época que mais vende. Sabe que todo dia 25 de dezembro é Natal e deixa para preparar as campanhas de Natal faltando uma semana. Não dá. Conta para quem está nos ouvindo e que deixa para uma semana antes do Natal pensar na campanha, com que antecedência a Natura trabalha as campanhas, Sol? 60 dias antes. 60 dias antes. 60 dias antes do Dia dos Pais, você já começa... já está vendendo o Dia dos Pais. Já tem os produtos... Então, olha... 60 dias antes, a campanha já está na rua. Já está na rua. Então, imagina antes, os bastidores lá na empresa, porque eu fico na força de vendas. Então, estou como se fosse na guerra, eu estou ali na frente, né? Mas por trás, isso é um ano antes que programa. O que vai lançar? Tudo antes, Ronan. A área de marketing fica lá pesquisando o mercado de inovação. Provavelmente vê o que vendeu mais no último Dia dos Pais, se vai relançar, se não vai. Exatamente, faz e acompanha. Aí tem essa parte aí que não é minha. Aí tem uma parte lá na Natura, em São Paulo, que trabalha isso, entendeu? Deixa eu dar uma dica para esse pessoal que está nos ouvindo ou nos assistindo aqui, Sol. A campanha de Natal de 2026, nós estamos em 2025, tem que começar no dia 26 de dezembro de 2025. O que mais vendi? O que eu não vendi? O que eu comprei e que não foi vendido? O que faltou? Qual produto que eu comprei, mas foi pouco? Que não sei o quê. Todo ano A campanha de Natal do dia 25 de dezembro de 2026 começa no dia 26 de dezembro de 2025. No caso da Natura, talvez até antes, tá? Né? Porque aí eles começam a fazer pesquisas
com a gente, com as consultoras, aí ele entra naquela parte que você falou da pesquisa. Manda link para elas responderem o que é mais fácil ela vender, o que ela gosta, o que não gosta. Em cima das pesquisas, um ano antes feita, é que vai lançar ano que vem. Olha só, tô até olhando aqui pro meu computador, porque eu tirei foto de não era nem placa, era impresso num papel A4, uma mensagem que tinha nos bastidores de uma empresa que eu fui prestar consultoria. Uhum. A frase é a seguinte: tenha paciência, nada aqui é urgente. Se virou urgente, é porque você não veio antes. Nossa, adorei isso. Adorei. Nada aqui é urgente. Se ficou urgente, é porque você não veio antes. Adorei isso daqui. E aí as pessoas deixam para programar campanhas em cima da hora. Nossa, amanhã é Dia das Mães. Pronto. Não. E aí, qual que é a minha parte, então? Veio o lançamento, você perguntou da minha rotina, então já tenho o meu calendário até dezembro do que eu vou fazer, os eventos, qual visita que eu vou fazer, que dia que eu vou... Tem algumas coisas, eu falo que minha agenda é viva. Uhum. Entendeu? Claro. Porque... Aí tá viva, porque semana tá tudo fechado para esse mês de julho. Mas surgiu um treinamento, surgiu alguma coisa, eu tenho que encaixar, entendeu? Uhum. Então a gente tem feito também alinhamentos semanais, entendeu? Com a equipe, isso muda muito. Mudança de rota, né? Então você programou, eu vou fechar assim, mas aí você vê que não está vindo, aí você faz uma ação diferente, aí eu chamo as meninas. E eu tenho percebido que às vezes esse chamar dá um pouco de trava, sabe? Parece assim que eu estou chamando para chamar atenção e não Entendi. Essa chamada é para você pegar a equipe e colocar junto. Né? Não, e elas dão ideia também, entendeu? Ah, entendi. Então eu pego... Uma dá ideia para outra. Eu tô vendendo muito porque eu tô fazendo tal coisa. Isso, e ideia para a gente construir junto, entendeu? Então eu não sou uma gestora que eu chego com tudo pronto, amarrado. Eu vou pegando o que elas falam e a gente monta. E tá dando certo, assim, entendeu? Uma vez eu assisti uma palestra do Rony Mesler, da Reserva, que agora nem é da Reserva mais e tudo, que ele falou que na loja, ele tinha como meta não perder nenhuma boa ideia de vendedor. Então ele deixava um caderno lá no caixa da loja, e toda vez que um vendedor fazia algo de bom, de legal, que deu certo, o vendedor tinha que ir lá e anotar a ideia que ele teve, que ele fez e que deu certo. Para não perder nenhuma boa ideia, sabe? Diz ele que depois virou um manual de práticas boas de venda. Adorei essa ideia, vou colocar em prática. Ô Sol, e eu vejo também que você mantém essa proximidade, foi uma sacadaça que você falou aqui, e você faz muito eventos, né? Faço, os eventos de lançamento. Como é que são isso? Então, esses eventos, normalmente é quando é lançamento mesmo. Então, por exemplo, quais são os lançamentos do ano? Principal, pode saber que é o que mais vende. Mães e Natal. Mães e Natal é um negócio assim, ninguém deixa de dar presente no Dia das Mães, né? Então, a gente tem 5 eventos no ano. E esses eventos, como eu faço Ipatinga, é meu maior centro, então eu faço aqui. E tem umas cidadezinhas, né? Então, Ipaba, Santana do Paraíso. Então, lá é um lugarzinho mais simples. Mas aqui eu procuro um lugar bacana, um lugar de fácil acesso, né? E ali eu faço os lançamentos. A consultora, então, vai, experimenta o produto, tira foto. Você tem que ver como que tá agora com o digital. É mesmo? Elas já chegam, já vai assim, que, olha, nos produtos, fazendo, né? Tirando foto. E uma coisa que eu fiz, que eu acho que, nos eventos, que eu acho que é bacana também para quem tá ouvindo a gente fazer, começar a fazer, é usar o próprio evento para lançar ao vivo no Instagram. Ah, que legal, entendeu? hein? Então, o último evento que eu fiz aqui no San Diego, eu levei uma menina que trabalha mesmo com o Instagram e ela ensinou para as consultoras, na hora, como que fazia stories, a forma de falar, de posicionar, coisa básica. Não durou meia hora, Ronan. Você precisa de ver o que virou o Instagram das consultoras e TikTok agora, né? É mesmo? Que agora tem TikTok. TikTok cresceu muito, Cresceu demais, demais. Tem consultora lá virando diamante vendendo TikTok. É mesmo, Sol? Inclusive, a Natura fez parceria com o TikTok. Como que é isso? Fez uma parceria de propaganda. Entendeu? Olha, entendi. Então, tem as influências que têm parceria, um trabalho maravilhoso. Então, nesses eventos, eu aproveito o presencial
e coloco online junto. Entendeu? Uhum. E uma coisa que eu fiz nesse último agora, que eu achei que foi uma sacada dessa menina mesmo, que me ajuda lá, que foi o seguinte, você falando da dica da própria... que você falou do vendedor, ficar anotando. Sabe o que a gente fez nesse último evento agora? Depois você vai olhar no meu Instagram. Eu era entrevistadora, como se eu fosse você aqui no papel. Faço a entrevista, pergunto para a consultora qual é o kit que você acha que mais vai vender, qual que você aposta. Uhum. Ela ia lá na mesa, pegava e falava daquele produto, explicando sobre o produto, para quê? Para dar vontade no cliente de conhecer. Uhum. Então, a gente fez essas entrevistas agora, está começando a sair agora as sessões no meu Instagram, de dicas de presente, que às vezes a pessoa quer dar um presente, não sabe o que vai dar, então ela vai lá, o próprio consultor dando dicas. Entendeu? Uhum. Então, a gente está usando esse espaço físico para colocar o digital junto, que é um caminho sem volta. Nossa. O digital é um caminho sem volta. E tem muita gente ainda resistindo ao digital, né? Muita gente. Converso com tanto de lojista e fala assim, você já tem TikTok? A resposta é assim, ai, que preguiça, eu já tenho que postar tanta coisa no Instagram, ainda mais inventa mais essa e tal. Uhum. E o TikTok lançou recentemente no Brasil o TikTok Shop. Pois é. Nesse aí que a Natura tá. É, né? Pois é, que com um clique, você tá assistindo ali um vídeo no TikTok, você já clica no link que a pessoa deixou e já é isso aqui, a gente tem consultoras bombando aqui. Inclusive, eu impresso os produtos para elas, né? Elas pegam um perfume e colocam e fazem a comparação no perfume da Natura, Avon e importado e vão vendendo. Entendi. Entendeu? Então, é uma excelente ferramenta de venda. Excelente. Massa. Viu? Sol, falamos como engajar a equipe, utilizando como base o sonho deles, os eventos que você faz, e a gente já está chegando ao final do nosso podcast, Sol, passou muito rapidinho. Já, inclusive, fica aqui o convite para você voltar e ainda trazer o Paulinho, que o Paulinho tem que participar. Paulinho, um abração para você. Paulo, gente, vocês têm que conhecer o Paulinho. Paulinho, alto astral também, gente boa demais. Tem um abraço super gostoso, aquele Paulinho e tudo. Vou contar para ele. Tá, ele tem que estar aqui. Aliás, ele vai assistir depois. Com certeza. Mas o que esse podcast não pode acabar sem você falar, Sol? E aí? Que é a mensagem que você tem que deixar aí para esse nosso pessoal que está nos assistindo? Uma mensagem especial? Bom, vou falar uma mensagem para vocês, o seguinte, não desista do seu sonho. Seu sonho, ele não pode ser paralisado por uma dificuldade. E olha, não tem idade. Eu estou caminhando para os meus 60 anos e ainda não sei nada, ainda quero aprender. Então, continue aprendendo, continue buscando, se reinventando a cada dia, que eu tenho certeza que tem muito talento aí escondido, que precisa dar aquela luz aí, e é com você, está dentro de você, de mais ninguém. Eita. Acho que eu fecho assim. Excelente. E então, agradecer a você pelo convite, tá? Tamo junto, Sol. E aí você já falou, repete o seu Instagram aí, fazendo favor. É Solange B. Castro. Solange B de bola Castro. Excelente. E eu ia até falar uma frase aqui, mas diante da que você falou, e se precisar da ajuda para realizar seu sonho, pode contar com a Tutorianos, que a gente vai te ajudar muito a realizar seus sonhos. Ajuda muito. Te ajudando a economizar tempo e dinheiro para você aprender sem precisar de errar tanto na prática assim. Tamo junto. Esse foi o episódio 037, que a gente trouxe aqui uma profissional e uma pessoa super competente, alto astral, com uma história super inspiradora. E eu quero te agradecer aí pela sua parceria, pela sua audiência. E se você acha que alguém precisa de assistir esse episódio, já encaminha o link para essa pessoa, tá bom? Muito obrigado. E daqui a pouco a gente também vai lançar o episódio 038, que a gente vai falar sobre educação financeira. Um tema super importante também. Sol, muito. Brigadão. Você foi realmente um sol aqui pra gente, iluminou. Uma delícia esse bate-papo com você e desejo ainda muito sucesso para você. Muito obrigada. Valeu, gente, e até a próxima.